Scusa Alfredo, intervengo da Napoli, si è ripreso a giocare al San Paolo, siamo a 10 secondi dall'inizio della seconda frazione di gioco. Vi ricordiamo la situazione, Milan in vantaggio per 1-0 grazie alla rete ottenuta da Rijkaard sul sapiente rifinitura di Van Basten al 38esimo appunto del primo tempo. Andiamo per 2 minuti naturalmente Ciotti e poi 1 minuto agli altri campi, a te la linea. Bene, ti ringrazio. E allora... Scusa De Luca, intervengo dal San Paolo, rigore per il Milan, batte Van Basten e si oppone in tutto molto bene Giovanni Galla, intuendo la direzione del tiro dell'olandese. Corto forma, io stavo dicendo che Maldini al 7° minuto, intervenendo di testa su un'ottima rifinitura volante da parte di Massaro, ha colpito il palo alla destra di Giovanni Galli. Grazie. E allora va naturalmente rilevato che ogni minuto che passa avvicina ovviamente il Milan allo scudetto. In questo momento la situazione di classifica è Milan 53 punti, sta vincendo a Napoli anche se ha fallito il raddoppio su calcio di rigore, Juventus 46 punti, quindi 7 punti di distacco, la Juventus sta pareggiando a Parma. Scusa, devo intervenire da San Paolo, scusami. Ha pareggiato per il Napoli Blanca sugli sviluppi di un'azione originata da un calcio d'angolo determinato da un intervento impreciso di Tassotti. E pertanto al 16esimo al San Paolo 1-1 tra Milan e Napoli, a te la linea. Ed è finita anche al San Paolo, Milan campioni d'Italia dunque matematicamente. Si abbracciano al centro del terreno i giocatori di Capello mentre c'è una festosa invasione da parte di un numero di fotografi che vogliono evidentemente immortalare le scene di giubilo dei giocatori rossoneri che com grande merito hanno vinto questo. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Rui Monteiro começando mais um vídeo do canal Rankings do Futebol Brasileiro. Vocês já viram aí na thumb do que se trata, estão vendo aí na tela também. Hoje nós vamos falar aqui do título invicto do Milan, do campeonato italiano 1991-1992. Esse time histórico do Milan, que está aqui no vídeo como o 6º vídeo da série Invictus. Semana passada nós trouxemos aqui o 5º vídeo da série que eu vou deixar aqui em cima, que é do Arsenal 2003-2004, que também ganhou o campeonato invicto lá na Inglaterra. E hoje aqui eu estou trazendo para vocês esse incrível Milan, mágico Milan. Vocês estão vendo aí na tela como que esse time foi tratado pela imprensa italiana na época da conquista. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Vou pedindo logo a gentileza aí do like, da inscrição no canal. Você não está aqui à toa, você está aqui porque gosta de futebol, então certamente vai curtir o nosso conteúdo, Você não vai se arrepender de estar aqui com a gente. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu vou começar a contar a história desse campeonato aí, dessa campanha desse Milan, o Milan dos holandeses. Assim como semana passada nós vimos aqui o Arsenal dos franceses, que nós vamos ver o Milan dos holandeses. Milan que foi a base da seleção da Itália de 1994 e que já vinha aí de boas campanhas, tanto no cenário interno quanto no cenário internacional, já na segunda metade da década de 80 com o Arrigo Sacchi, o treinador Arrigo Sacchi vai ganhar ali 2 Copas dos Campeões Europeus, que depois, pouco tempo depois, se transformaria na UEFA Champions League. Vai ganhar também campeonato italiano e vai formar a base desse time que vocês vão ver aqui hoje. Aí o Arrigo Sacchi sai lá em 1990, chega o Fábio Capello em 91 e ele vai ajeitar esse time, vai fazer algumas mudanças pontuais ali, mas a base é a mesma, que já havia sido campeão da Europa por 2 vezes lá no final da década de 80, e aqui vai ganhar esse campeonato italiano de forma invicta, Ele vai emendar 3 campeonatos italianos aí na sequência, 91-92, 92-93 e 93-94. Esse mesmo time ainda vai conseguir chegar em 3 finais da UEFA Champions League, vai ser campeão da UEFA Champions League em 93-94, vai disputar o Mundial contra o São Paulo do Cerezo, que nessa época estava no campeonato italiano, vocês vão ver aqui no vídeo também. Vai acabar perdendo o Mundial para o São Paulo do Cerezo, mas esse Milan que está aí seguramente entre as melhores equipes de todos os tempos, e nós vamos ver daqui a pouco a história desse Milan 91-92. Mas antes eu vou falar para vocês aqui da Maat Turismo, a agência parceira do canal aqui, que sempre conta com tarifas promocionais, pacotes, circuitos para o Brasil e para o exterior. Sempre que eu falar da Maat, eu vou trazer aqui para vocês 2 ofertas. Mais uma vez estou trazendo aqui Punta Cana e Cancún.
né? All inclusive, aéreo garantido, né? Hotéis 5 estrelas. Então são dois destinos aí dos mais badalados do Caribe, que lá na Mahat Turismo, né, você pode entrar em contato com eles aqui pelos endereços da internet que você está vendo aqui na tela. Vou deixar na descrição também, que é o site, que é o Instagram, tem na tela também o WhatsApp, qualquer um desses canais você pode entrar em contato com eles, porque com certeza vai ter uma forma de pagamento lá que vai te interessar, né, que vai caber no seu bolso. Lembrando que a Mahat Turismo facilita para você, né? Trabalha com cartão, trabalha com boleto, trabalha com cheque, né? No caso, essas duas ofertas que vocês estão vendo aí, esses dois pacotes promocionais, inclusive com 12 vezes sem entrada no cartão de crédito, né? Então tudo para atender às suas necessidades. Pode entrar em contato com o pessoal lá, que com certeza você vai ser muito bem atendido, tá bom, pessoal? Então, sem mais delongas, vamos direto aí para o assunto do vídeo. Eu estou trazendo para vocês na tela aí agora justamente o time base dessa campanha no Campeonato Italiano 91-92. Né? Vocês vão ver aí que o time é composto por 8 jogadores italianos e 3 jogadores holandeses, 3 dos melhores jogadores holandeses da época, né? Por isso que a gente chama também de Milan dos holandeses, né? E basicamente todos esses jogadores aí, jogadores de Copa do Mundo, jogadores de seleção, né? A base da seleção italiana é essa que vocês estão vendo aí na tela. Vou falar aqui esse time aqui do goleiro ao ponto esquerdo, como se falava antigamente, para a gente poder seguir aí com mais detalhes sobre esse Milan, né? Então no gol, goleiro Rossi, né? Tassotti na lateral direita, Costa Curta e Baresi no miolo de zaga, Maldini na lateral esquerda, né? O meio campo ali com Rijkaard, Albertini, Donadoni e Gullit, e o ataque com Massaro e Van Basten, né? O Van Basten, grande jogador desse time, que foi artilheiro do UEFA Champions League aí algumas vezes, foi artilheiro do Campeonato Italiano algumas vezes, né? Que acabou abandonando a carreira mais cedo por causa de lesão, né? Ele é um dos holandeses, outros 2 holandeses aí, o Gullit e o Rijkaard, né? E então esses caras todos aí estavam na Copa do Mundo, né? O Baresi estava na Copa do Mundo 94, disputou a final de titular contra o Brasil, Maldini, Albertini, Donadoni, Massaro, todos esses jogadores titulares da Copa do Mundo 94, né? Costa Curta, que era titular também junto com o Baresi, era a zaga da Itália na Copa do Mundo 94, era Baresi e Costa Curta, com o Maldini jogando na lateral esquerda. Então, basicamente, esse time do Milan que vocês estão vendo aí é a Itália da Copa do Mundo 1994, para vocês verem a força do Milan e a força do campeonato italiano, que vocês vão ver daqui a pouco numa tela que está vindo aí, quando a gente for falar dos grandes astros que jogaram aquele campeonato italiano, né, em 1991, 1992. A maior parte deles estavam na Copa do Mundo, né? Então, na Copa do Mundo de 94, na Copa do Mundo de 90. Então, assim, é realmente o campeonato mais forte da época, né? Lembrando que essa aí é a base do time que já havia sido campeão europeu, campeão italiano com Arrigo Sacchi, né? O Fábio Capello vai chegar, vai fazer pequenas alterações ali, né? O Ancelotti vai para reserva, vai entrar o Rijkaard, vai entrar o Albertini, né? O goleiro vai ser diferente também. O Rossi, desses jogadores que vocês estão vendo aí na tela, o Sebastiano Rossi é o último a chegar no Milan, né? Chega na temporada de 90-91 e vai acabar ocupando ali o espaço que antes era do Galli, né? Que era o goleiro titular naquelas conquistas lá com o Arrigo Sacchi. Mas esse Milan aí, ele começa a ser formado na década de 80. E agora nós estamos vendo dados do torneio. Estão vendo o Van Basten aí, logo abaixo da minha imagem, né, com 25 gols em 31 jogos. Ele foi o grande artilheiro dessa competição. Estão vendo a classificação aí também, né? Um campeonato com 306 partidas, 695 gols assinalados. Foi o 12º Scudetto do Milan na história do futebol italiano, né? A edição de número 90 do campeonato italiano começou em setembro de 91 e terminou em maio de 92 com 18 participantes, ida e volta, né? 2 turnos, todos contra todos, 34 jogos, e vocês veem que o Milan ganhou 22 e empatou 12,
né? Fez 53 gols de saldo, fez mais de 70 gols, tomou apenas 21. Né? Não era um time daquele estilo catenaccio italiano lá, que na década de 80, e que depois vai aparecer de novo, que é a marca do futebol italiano, nada disso. Era um time com transição rápida, com boas jogadas de ataque, de filtração. O gol que vocês viram aqui, né, no início, o gol do título, que foi do Gullit, né? Do Rijkaard, perdão. O gol do título que foi do Rijkaard contra o Napoli mostra isso, né? Uma jogada ali com o Donadoni. Então era um time que tinha muitas alternativas de ataque, um time que jogava para frente, fazia muito gol, né? Seguramente aí um dos grandes times da história. Todas as listas apontam esse Milan como um dos grandes times da história do futebol. E aí, como eu falei, os grandes nomes que disputavam essa edição do campeonato italiano 91-92, aí eu trouxe mais de 20 nomes. A maioria desses aí estavam na Copa de 94, alguns também estiveram na Copa de 90. Só aí vários brasileiros aí, né, da seleção brasileira que jogaram a final da Copa de 94. Pra vocês terem uma ideia, do campeonato italiano, na final da Copa de 94, tinha 10 ou 11 jogadores, quase que um time inteiro, né? Metade Milan e metade aí de outros times que jogavam no campeonato italiano. Vocês estão vendo aí o Bierhoff, que na época estava no Ascoli. Estão vendo Canidia, estão vendo Batistuta. Canidia, que na época estava no Atalanta. Batistuta, Dunga, Mazinho, esses três na época no Fiorentina. Carlos Aguilera, jogador importante, melhor jogador uruguaio da época. Branco, Aguilera e Branco no Genoa. Aí vocês estão vendo o Klinsmann na Inter de Milão. Estão vendo Walter Zenga, que foi o goleiro da seleção italiana na Copa de 90. Esses dois na Inter de Milão. Estão vendo Roberto Baggio. Estão vendo Antônio Conte. Estão vendo Júlio César, jogadores importantes aí da Juventus. No Napoli estão vendo Blanc, que ganhou a Copa do Mundo de 98 pela França. No Napoli também Careca. No Napoli também o Zola, atacante importante que estava na Copa do Mundo também de 1994. Esses três do Napoli. Lembrando que o Maradona jogava no Napoli ainda, mas ele estava cumprindo uma suspensão por doping de cocaína, que pegaram ele lá em 91. Ele acabou não participando desse campeonato. Estão vendo Tafarel aí na tela, que na época jogava no Parma. Depois vai vir para a Copa do Mundo, vai jogar no Atlético Mineiro depois. Tafarel, que surgiu lá no Internacional de Porto Alegre. Estão vendo o Aldair, que jogava no Roma. Ruud Voller, que também jogava no Roma nessa época. Sampdoria, que era o atual campeão italiano. Sampdoria era o atual campeão italiano. Aí na época com Cerezo, com Pagliuca, que era o goleiro titular da seleção italiana. Estão vendo o Vialli, que estava aí também no Sampdoria, jogador que participou da Copa do Mundo de 1990. E por fim o Casagrande, que na época jogava no Torino. Então só para vocês terem ideia do que era esse campeonato italiano. Ali no final da década de 80, início da década de 90, seguramente um dos melhores campeonatos nacionais do mundo, E é por isso que esse Milan invicto está aqui na série. Agora eu trouxe para vocês aí duas sequências de vitória que foram muito importantes na conquista desse título. A primeira sequência de 6 jogos, ali entre a rodada 6 e a rodada 11, onde o Milan ganhou de Atalanta, Parma, Bari, Roma, Sampdoria e Cremonese, ali na rodada 11. Aí ele vai ter 3 empates, rodada 12, 13 e 14. Depois ele vai emendar mais uma sequência de 5 vitórias, que ele vai ganhar de 5-0 do Napoli, vai ganhar do Verona, vai ganhar do Foggia, vai ganhar do Ascoli e vai ganhar do Cagliari. Então aí em 19 jogos, depois de emendar 2 sequências muito importantes aí de vitória, inclusive com resultados expressivos, como esse 5-0 em cima do Napoli, e outras goleadas também, vocês estão vendo aí na tela, vai chegar essa classificação que vocês estão vendo aí no final do jogo 19. E aí vai chegar Milan e Juventus disputando a liderança, com o Napoli um pouco mais atrás. O Napoli, que também tinha uma grande equipe nessa época, havia sido campeão italiano 2 anos antes, Então o Milan vai chegar 5 pontos na frente do Juventus.
o que é uma distância boa para a época, porque a vitória equivalia a 2 pontos apenas, né? Então é uma distância aí de uns 3 jogos. E aí o jogo 20 vai ser justamente contra a Juventus. E vai ficar empatado, vai ficar em 1-1. Então o Milan vai passar pelo jogo 20 ainda mantendo esses 5 pontos de vantagem sobre a Juventus. E aí faltavam ainda 14 rodadas. E o Milan só vai melhorando o futebol, só vai melhorando o rendimento. Tanto que ainda vai ter todas essas vitórias que vocês vão ver aí nos últimos 8 jogos. Nos últimos 8 jogos ainda vai ter vitórias marcantes, né? Vitórias importantes, que é essas que vocês estão vendo aí na tela. Vai ganhar do atual campeão Sampdoria por 5-1. Então olha para você ver, é uma campanha em que o Milan, que tinha sido vice-campeão nas 2 últimas temporadas, né? Em 89-90 foi vice-campeão para o Napoli, e em 90-91 foi vice-campeão para a Sampdoria, e em 91-92 ganha, né, sem tomar conhecimento desses 2 times, né? Eu ia até falar um palavrão aqui, ainda bem que eu não falei. Então, aí vai ter essas vitórias marcantes aí nas últimas rodadas, goleada em cima da Sampdoria, uma vitória importante em cima da Inter de Milão, uma vitória importante em cima da Lazio, né, lá na rodada 31. E na última rodada ainda vai golear o Foggia por 8-2 fora de casa, que vai ser a maior goleada dessa competição. Então, relembrando os números, daqui a pouco a gente vai para o jogo do título. Relembrando os números gerais dessa campanha do Milan, foram 22 vitórias e 12 empates, né, 74 gols pró e 21 gols tomados. Só o Torino tomou menos gol, tomou 20. Então teve o melhor ataque disparado e praticamente a melhor defesa, com diferença ali de 1 gol para o Torino. Ficou 28 rodadas na liderança. Então a partir da 7ª rodada em diante, o Milan pega a liderança e não solta mais, tendo 7 goleadas por 3 ou mais gols de diferença aí na trajetória do Milan nesse campeonato. Agora vocês estão vendo o jogo do título, né? Eu trouxe aí 3 frames, né? A imagem não é muito boa por causa da transmissão da época, que é a jogada do gol do título, que foi do Rijkaard aos 37 minutos do primeiro tempo. Né? O Van Basten ainda vai errar um pênalti nesse jogo, né? Quando estava 1-0 para o Milan, o Van Basten erra um pênalti, né? O Van Basten fez 25 gols nesse campeonato, 9 foram de pênalti, poderia ser 10 se ele tivesse feito o gol de pênalti que ele errou nesse jogo, né? Então o Rijkaard vai fazer esse gol que vocês estão vendo aí, que ele tabela com o Donadoni. O Donadoni gira ali para cima de um zagueiro e toca para ele, né? Na entrada da área ali, ele toca rasteiro na saída do goleiro, faz esse gol aos 37 minutos do primeiro tempo. Depois o Blanc vai empatar de cabeça, zagueiro francês que jogava no Napoli na época. Já citei ele aqui, foi campeão com a França na Copa do Mundo de 98. Vai empatar de cabeça aos 16 do segundo tempo. Mas aí o Milan vai conseguir segurar o empate até o final, né? E vai conseguir ser campeão com 2 rodadas de antecedência. Então o campeonato tinha 34, o Milan vai ser campeão aí em 10 de maio de 92 no estádio São Paulo, que hoje é o estádio Armando Maradona, lá em Nápoles, né? Então aí o Milan consegue o 12º Scudetto dele e ainda precisava manter essa invencibilidade nas últimas 2 rodadas e o Milan consegue, né? Por fim, eu estou trazendo aqui para vocês o elenco, né? O elenco todo, aí já distinguindo também, além do time base, alguns jogadores que foram muito importantes nessa campanha, que foram aqueles reservas que foram mais utilizados, né? Então aí do lado do rostinho dos jogadores aí vocês estão vendo umas bolinhas cor de ouro e cor de prata, né? Os que tem a bolinha cor de ouro foram os titulares da campanha, né? A equipe base, e os que tem ali a bolinha cinza, né? Ou prata, são os reservas, né? Os reservas que foram mais utilizados. Então os titulares aqui, a gente já falou dos reservas que foram mais utilizados. Vocês estão vendo ali o Serena, o Fuser, o Simone. O Simone que inclusive, por ser reserva, fez até bastante gols aqui. O Ancelotti, que em outras épocas foi titular do Milan, lá com a Arrigo Sacchi. E o Evani, que era uma espécie de 12º jogador dessa equipe, que também
estava na Copa do Mundo de 94. Só desse Milan que vocês estão vendo aí na tela, na Copa do Mundo de 94, tinha o Baresi, tinha o Maldini, Albertini, Donadoni, Massaro, Tassotti, Evani e Costa Curta, que acabou não jogando a final contra o Brasil, estava suspenso. Né? Então esse é o grande Milan de 1991, 1992, o primeiro campeão invicto da história do Cálcio, né? Então, depois lá, agora já há pouco tempo, a Juventus vai conseguir ganhar um título invicto também. Vai estar nessa série minha aqui também. Espera aí que vocês vão contar com esse vídeo aí. Espero que tenham gostado, né? E mais pra frente aí a gente tá chegando com mais vídeos da série Invicto, para depois a gente também retomar mais outros assuntos aqui no Rankings do Futebol Brasileiro, tá bom? Se você chegou até aqui, muito obrigado. Se não deixou o like ainda, deixa aí o like pra gente. Se inscreve no canal, aciona o sininho, porque tudo isso é muito importante pra gente que tá produzindo conteúdo no YouTube aqui há pouco tempo. Tá bom, pessoal? Um abraço e até mais.